Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui na plataforma gabaritagel.com.br. Olha, vamos falar de um vestibular que não estamos acostumados, da Federal do Mato Grosso do Sul. Falamos para vocês que nós vamos ampliar aí as nossas aulas, aqui é a prova. Vamos discutir questões de geografia. E a primeira questão que você já tem que colocar na sua mente é o seguinte: são vestibulares diferentes esses do Centro-Oeste. A Federal do Mato Grosso do Sul traz uma prova não tão clara quanto uma prova da FUVEST, da Unesp, da Unicamp. A prova de geografia deles são questões pertinentes, não estou falando isso, mas a forma de se abordar é uma forma que o aluno tem dificuldade na interpretação daquilo que está pedindo. Bora para a questão, porque aqui não tem enrolação. Primeira questão a analisar, olha aqui, mapa da pobreza do Brasil de 2016 mostra estados com o maior indicador de pobreza. Você tem a fonte ali, todamateria.com.br/pobreza no Brasil. Aí ele mostra que o estado do Maranhão, Piauí e Alagoas têm os maiores indicadores de pobreza. Esse indicador de pobreza eu posso trazer um indicador de desigualdade, como o índice Gini, ou trazer o IDH, o índice de desenvolvimento humano, que envolve escolaridade, expectativa de vida e renda, que dá para a gente fazer aí um cenário de pobreza. Nós também podemos pegar indicadores do Bolsa Família. Os estados que recebem mais Bolsa Família possivelmente são os estados com o maior indicador de pobreza. Tá vendo? Eu poderia ampliar e melhorar a questão. Aí ele traz um texto que vai falar que um país de grande extensão territorial apresenta grandes disparidades regionais. Todo mundo sabe que a concentração de riqueza é no sudeste e no sul do país e alguns pontos iluminados no restante do nosso território, como Campo Grande, como nós temos em Goiás, e as capitais nordestinas. O interior do Nordeste e grande parte do Norte, você tem ali áreas muito carentes. E aí vai falar que a falta de investimento leva à desigualdade. Sinônimo de Brasil é desigualdade social. Aí vem a questão, ó, analise as afirmações a seguir. Estão corretas? 1. Onde há maior densidade populacional, há maior dotação de recursos humanos e infraestrutura social, saúde, educação e habitação. Então, eu estou falando assim, onde mora mais gente, há mais infraestrutura de saúde. A gente sabe que não. A gente sabe que, por exemplo, Rio de Janeiro, que é um local muito denso, a cidade do Rio de Janeiro tem uma das maiores densidades populacionais do país. O bairro de Copacabana é uma das maiores densidades populacionais do país e você não tem a dotação de recursos de saúde, educação e de habitação para suprir a necessidade da população, que leva a população a se alocar em favelas no estado do Rio de Janeiro e principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Vamos continuar aí, então a 1 está errada. A diminuição das desigualdades territoriais no Brasil se efetivará pela dotação de infraestrutura moderna nos diferentes lugares e regiões. Então eu vou diminuir essa desigualdade levando infraestrutura para lá. Gente, desigualdade social, então você tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, ofertando oportunidade e não somente infraestrutura. Infraestrutura auxilia, mas se você não tiver uma distribuição de renda mais equilibrada, uma distribuição de acesso à saúde, educação e moradia mais equilibrado, você não diminui essa disparidade regional. Tá errado. Vamos ver a 3. Políticas territoriais efetivas devem levar em consideração um pacto federativo que articule os diferentes escalas, nacional, regional, estadual e local. Tá correto. Então eu vou marcar somente a alternativa E. Jean, mas me explica isso. Tá, se você faz um investimento somente em São Paulo,
Você não se preocupa com os demais estados. O que vai acontecer? Disparidade. Então tem que ter um maior equilíbrio de investimento nos estados, de forma equivalente. Dentro do próprio estado, você não tem que dar privilégios a determinadas regiões. Você tem estados como o Pará, que os investimentos ficam concentrados na cidade de Belém, na capital. E as outras cidades, o investimento é muito menor. Claro que a população lá é maior, mas o investimento muitas vezes é desproporcional. Então, para haver equilíbrio, tem que ter o quê? Um pacto federativo, uma união entre todas as partes para diminuir a desigualdade. Bora lá, questão top, hein? Vamos lá, vamos que dá para responder fácil essa, né? Por eliminação. Vamos gabaritar. E gosta de gráfico essa prova da Federal do Mato Grosso do Sul. Dá uma olhadinha ali que mostra um gráfico que sempre aparece nas provas do Censo Agropecuário do IBGE de 2006. E vai mostrar, olha aqui, vamos analisar esse gráfico, que a produção de alimentos se concentra mais na agricultura familiar. Depois, a grande quantidade de terra está na mão do agronegócio. Guarda isso, irmão. Ó, presta atenção, anota aí. Está falando de um estado que é gerido pelo agronegócio. No Brasil, sinônimo de estrutura fundiária é o quê? Concentração de terras. Concentração de terras. Desde sempre, capitanias hereditárias, sesmarias, política de JK, política da ditadura militar, sempre concentra a terra na mão de poucos. Então perceba que o agronegócio tem grandes áreas de produção de monocultura de exportação, principalmente a soja. A grande parte do crédito, olha ali, vai para quem? Para o agronegócio. Isso está dentro da política da nova divisão internacional do trabalho, onde o Brasil vai produzir grãos para o mundo todo. Vai produzir grãos. Então o governo fala, tem que financiar esses caras, porque eles têm uma grande participação no produto interno bruto do Brasil. O que é o PIB, Jean? O que é PIB? Esqueci. Produto interno bruto, toda a riqueza produzida por um país, que é no caso a nossa análise, num determinado tempo. Mas olha que interessante, grande parte dos empregos está na agricultura familiar. Jean, o que a agricultura familiar produz? Vamos lá, gêneros alimentícios de consumo diário. Está dentro do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, guarda isso. PRONAF, que vai articular a agricultura familiar no Brasil, dando investimento e também esse investimento gera empregos, por isso que é maior. Você está falando do agronegócio mecanizado, você está falando das colheitadeiras, você está falando ali de um engenheiro agrícola, de um agrônomo tomando conta de áreas e áreas. Não precisa de gente para colher o tomate. Uma máquina colhe tudo. Bora lá. Considerando as informações prestadas pelo gráfico, assinale a alternativa correta. A. Reforça que o agronegócio é a saída mais vantajosa para a economia brasileira, inclusive na geração de empregos no campo. O agronegócio é a melhor saída porque gera emprego. Você viu o gráfico, não gera emprego. B. Há uma concentração de terra sob as mãos da agricultura familiar. Por isso, esse setor do campo gera mais emprego. É só analisar o gráfico, tá fácil. O FMS é mãe, tem que gabaritar. Aqui é gabaritar gel. Bora para C. A maior parte dos recursos destinados ao campo brasileiro vai para o agronegócio, certo? Fazendo com que esse setor produza mais alimento que a agricultura familiar, gente. Olha ali o gráfico, o que ele está falando? Que a agricultura familiar produz mais alimentos. Ó, desce o dedão. Olha D.
O agronegócio brasileiro produz um percentual mais baixo de alimentos, mas gera mais emprego? Ah, gente, olha a alternativa correta. É a E. O agronegócio concentra as terras, sinônimo de concentração de terras no Brasil. Hã? O que é? É só inverter, estrutura fundiária. Estrutura fundiária concentradora. Com maior percentual de empregos gerados vem da agricultura familiar. Ah, cara, muito louca essa questão. Aqui é gabarita gel, respostinha E. Bora lá, vamos responder essa questão que fala de demografia. Uma questão cara aí da UFMG, ó, traz um texto sem muito aporte, um texto do G1, tá? Gente, toma cuidado. Aí vai falar lá, ó, a população brasileira chegará a 233 milhões em 2047. E depois vai encolher. Tá, o Brasil está passando por uma transição demográfica. Então está diminuindo o número de nascimento, melhorando a qualidade de vida, então aumenta o topo. Então no futuro nós vamos ter mais idosos do que crianças. Por isso, uma das justificativas da reforma da Previdência, que é aquele regime que a gente trabalha e banca a Previdência, não vai sustentar. Então as pessoas têm que demorar mais para se aposentar, tem que ficar mais no mercado de trabalho. E também é uma questão, não está entrando gente no mercado de trabalho, a gente teria um déficit, como o Japão tem esse déficit, como a França tem esse déficit, a Alemanha, por isso que abre a porta para a entrada de imigrantes, para fazer principalmente trabalho que o alemão, que o japonês, que o francês não quer fazer, que de baixa qualificação. Nem vou ler texto, nem vou perder tempo, e você também não, porque a questão era tão mal feita que nem precisa ler para responder. Olha lá, sobre a população brasileira, assinale a alternativa correta. A. O crescimento da população brasileira se deve ao fator de a maior parte dela ser concentrada no litoral, desde o sul até o norte, e seu possível encolhimento está relacionado à alta taxa de... Nossa, meu Deus. Gente, eu moro no litoral, cara, e aqui é muito bom, minha qualidade de vida é melhor. Gente, não é sempre assim. Isso não influi. Pensa, em Salvador, Pernambuco, lá, Recife, você tem dificuldades ali de acesso à educação, saúde e moradia. Você tem indicadores de violência grande. Então não é por conta disso que a população vai crescer. E não tem relação, tá? E as maiores taxas de fecundidade estão no interior, na área do sertão nordestino. Não é isso. B. O possível encolhimento da população após 2048 ocorrerá devido ao desenvolvimento de novas técnicas medicinais e a melhoria das condições de vida das pessoas. Tá, nós vamos ter um encolhimento da população porque vai melhorar a medicina. Então as pessoas vão viver mais. E isso vai encolher. Ou é porque está nascendo menos? Se estivesse falando o envelhecimento da população, isso daí estaria correto. Mas não é isso que fala. C. O crescimento da população brasileira até 2047 acontecerá principalmente por conta da melhoria nas condições de vida nos últimos anos e o desenvolvimento de novas técnicas medicinais. Mas, gente, a população está diminuindo. Calma aí, vamos continuar lendo. Guarda essa aí. O crescimento da população, vamos ver a D. O crescimento da população brasileira se deve ao fato de uma parte dessa cresce sem controle. Indígenas, além de péssimas condições. Meu Deus, nem vou ler. Vamos ver aí. Então, pode ser que você consiga fazer por eliminação, hein? O crescimento da população brasileira se deve ao fato da alta taxa de mortalidade e do encolhimento dessa mesma população após 2048, a alta taxa de natalidade. Meu Deus! Não, né, gente? A melhorzinha aí é a C. O crescimento da população acontecerá principalmente
né? Porque você vai ter ali o avanço da medicina, né? E aí você tem uma melhoria das condições de vida. Isso é um cenário, tá? Não é certeza. E depois de 47 ela vai começar a encolher. A resposta melhor ali, porque é tão ruim as alternativas, é C. Beleza, pessoal? Então a nossa primeira aula da UFMS dá pra gente discutir, ver como é a prova, ampliamos aí as análises, que pode ser que apareça, porque são temas recorrentes. Ficar ligado aí com texto não tão rico, né, e não tão fiel, são textos aí achados na internet, e gráficos, a UFMS adora gráfico. Beleza, pessoal? Tamo junto pra cima deles, olha ali, Gabarita Gel.